Boa tarde, alunos do oitavo ano. Professor Jailson Ciências. Hoje nós vamos estudar o sistema digestório, né? Olha, conceito de sistema digestório. O sistema digestório possibilita a nutrição humana. A nutrição consiste basicamente de 4 etapas, que envolvem o aproveitamento pelo organismo dos nutrientes presentes nos alimentos. Essas etapas aparecem no esquema ao lado. Quais são essas etapas, pessoal? As etapas estão aí: a ingestão, a digestão a 2, a absorção a 3 e a eliminação a 4, certo? Estão nesse esqueminha bem que está mostrando. Por partes. Etapas da digestão. A primeira etapa é a ingestão dos alimentos pela boca. Quando a gente coloca o alimento na boca, a primeira coisa que faz o que é? Mastigar. A gente começa a mastigar o alimento. Mastiga e ali vai quebrando, né? Triturando. Na boca nós temos alguns tipos de dentes. Eles se diferem pela função e forma. Os dentes da frente são os dentes incisivos. Do lado, caninos. Mais para trás um pouco, pré-molares. E os de trás, molares. Uma pessoa adulta tem 32 dentes. Sim. Depois que nós mastigamos um alimento, aí, né? Aí nós vamos para a segunda etapa, que é a digestão. Ela começa ainda na boca. Ela não vai começar lá no estômago, não. A digestão ela começa na boca. Na boca, na hora que você bota o alimento na boca, é liberada a saliva. E na saliva existe uma enzima chamada petialina, que ela vai quebrar o amido, que é uma reserva energética dos vegetais. Ela vai quebrar o amido em partes menores, né? Então, a digestão começa na boca, aí chega ao estômago. No estômago continua a digestão. Entre outros, suco gástrico, né? O suco presente lá no estômago, forma-se um bolo que vai para o intestino delgado, o intestino fino. E lá, no intestino fino, já começa a absorção desses nutrientes. Os nutrientes já estão quebrados, eles vão ser absorvidos e vão para o sangue, né? Vão para o sangue. Aí a última etapa, que é a eliminação, que o que sobrou, ele vai sair junto com as fezes, né? As fezes, o que sobra na eliminação sai nas fezes. Essas são as 4 etapas da digestão: ingestão, digestão, absorção e eliminação. Ok? Aí o esquema do sistema digestório. Para compreender o assunto estudado, nesta aula é necessário ter uma noção dos órgãos que constituem o sistema digestório humano. A figura ao lado ilustra esse sistema e os órgãos que o compõem. Vamos lá, eu vou explicar aos pouquinho. Como eu disse, mais uma vez, a gente bota o alimento na boca e a digestão começa aqui já pela enzima presente na saliva, que é a petialina. Depois, juntamente com a língua também ajuda a deglutição. Você engoliu o alimento, se forma um bolo, aí você vai engolir, passa pela faringe, chegando bem aqui na faringe, próximo à laringe, que é outro órgão, existe uma entrada, uma divisão, que vai também para o sistema respiratório. Aqui existe uma estrutura chamada epiglote, que ela fecha, na hora que o bolo alimentar vai passar, ela fecha a abertura da laringe e o alimento passa pelo esôfago. É tanto, às vezes a pessoa ela se engasga quando parte do alimento quer ir para a laringe. Aí o engasgo e a tosse é uma forma do nosso corpo tirar esse alimento que ia para a laringe, porque senão você pode morrer engasgado, né, sem ar. Então, aí, continuando aqui, o alimento vai para o esôfago. O esôfago é um órgão oco e musculoso.
E nele existem alguns movimentos chamados movimentos peristálticos, que eles vão empurrando o alimento, ó, empurrando o alimento até o estômago. No estômago, continua a digestão pela ação do suco gástrico, que é muito ácido. Forma-se um bolo com açúcar gástrico que vai quebrando o resto dos nutrientes. Pessoal, a digestão nada mais é do que quebrar os nutrientes em partes menores. Ora, a água, sais minerais são pequenos, eles são absorvidos diretamente, mas existem moléculas maiores, como proteínas, carboidratos e lipídios. Esses precisam ser digeridos, quebrados em partes menores para poder ser absorvidos pelo corpo. Ele só pode ser absorvido quando quebrado em partes menores. Um exemplo aqui que eu vou dar para vocês, pessoal. Quando você compra um guarda-roupa, ele chega na sua casa desmontado. Ele não vai chegar montado, que vai precisar quebrar a parede para ele entrar. Não, ele chega desmontado. Depois é que vem o montador e monta. É o mesmo caso. Para o alimento poder ir para o sangue, ser absorvido, ele tem que ser quebrado em partes menores. Isso que é a digestão. E quem faz essa quebra desse alimento são substâncias chamadas enzimas, que estão presentes na saliva, no estômago, no suco gástrico, né? Depois que o alimento sai do estômago, ele vai para a primeira parte do intestino delgado, do duodeno. Bem aqui vai ocorrer outra coisa. O fígado ele produz uma substância chamada de bilis e ele é armazenado numa bolsa chamada vesícula biliar. E na hora que vai para o duodeno, esse bolo alimentar que saiu do estômago, ele joga, né? A bilis joga no duodeno esse suco, né? A bile ela vai quebrar os lipídios, as gorduras, quebra as gorduras em partes menores. Depois aqui, até bem aqui, ó, já ocorreu toda praticamente a digestão. Aí vai para, continuando aqui, ó. No intestino delgado, também chamado de intestino fino, onde ocorre praticamente toda a absorção do alimento. Praticamente toda a absorção do alimento ocorre no intestino delgado. O alimento vai para o sangue. Depois do alimento ocorrer toda a absorção, o que sobrou vai para o intestino grosso. O intestino grosso ele vai tirar o excesso de água. Tira o excesso de água e no final vai ficar somente as fezes que passam pelo reto e saem pelo ânus, certo? E esse é todo o processo da digestão, ok? Lembrando dos órgãos que formam o sistema digestório: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E tem órgãos anexos. Que órgãos são anexos? Órgãos que não fazem parte do sistema digestório, mas auxiliam na digestão. Os dentes. Os dentes são órgãos. A língua também auxilia na hora da deglutição. As glândulas salivares que produzem a saliva, que vai digerir o amido, né? O fígado, que produz a bilis, e o pâncreas também, que produz também o suco pancreático, que também é lançado e auxilia na digestão, certo? Esses aí são os órgãos anexos, ok? Pessoal, pois nós encerramos nossa aula por hoje e até a próxima, certo?